Para fechar a nossa primeira aula, vamos colocar mais uma ferramenta no nosso cinturão de utilidades de teoria de conjuntos, que são as leis de De Morgan. Essencialmente, isso é um teorema que nos ensina como que complementares se comportam com respeito a uniões e interseções. Então, o enunciado do teorema tem duas partes. Tá? Primeiro, a gente vai considerar união em I de AI e tomar o complementar. Então, isso vai ser igual a interseção dos complementares. E a segunda parte é mais ou menos o contrário. Né? Você faz a interseção de AI e toma o complementar. Isso vai dar a união de AI complementar. Vamos se convencer graficamente que o primeiro é verdadeiro. Tá? Vou fazer com o caso de somente dois conjuntos para ficar fácil a nossa visualização. Então você tem dois conjuntos aqui, A1 e A2. A união deles são os elementos que pertencem aos dois. E o complementar da união é o que eu estou aqui pintando em azul para vocês verem. Tá? Então esse é o lado esquerdo dessa igualdade. Enquanto que se eu repetir esse desenho aqui embaixo, com o conjunto A1 e o conjunto A2, e agora eu vou fazer em verde o que está do lado direito da igualdade, tá? Primeiro eu vou fazer o complementar de A1, né? Complementar de A1, eu que estou aqui pintando em faixas verdes horizontais, e o complementar de A2 é o que eu vou fazer em faixas horizontais vermelhas. Então é tudo que está fora de A2. Tá bom? Como eu estou fazendo a interseção desses dois conjuntos, eu tenho que considerar exatamente onde tem faixa azul, verde e faixa vermelha, que a gente vai ver que coincide exatamente com o que está em azul no de cima, nos dando uma ideia, ao menos gráfica, de que esses dois conjuntos coincidem. Claro, isso não é uma demonstração, isso é um convencimento que você faz de um resultado, que é um passo completamente válido e recomendável de você fazer antes de proceder a uma demonstração formal. Mas a demonstração formal é necessária para que a gente, de fato, conclua a validade desse resultado em qualquer cenário, para qualquer espaço amostral e para qualquer conjunto. Então, se a gente quer mostrar que esses dois conjuntos são iguais, a gente vai mostrar que eles têm os mesmos elementos. Então, vamos fazer seguindo as definições. Então, tome um elemento que esteja no lado esquerdo, ou seja, ômega pertence ao complementar das uniões. Tá? Como ele pertence ao complementar de um conjunto, isso é a mesma coisa que eu falar que ômega não pertence à união dos AIs. Tá? Se a gente lembrar da definição de união, né, ou seja, um elemento está numa união se ele pertence a pelo menos um dos conjuntos, ele não está na união se ele não está em ninguém daqueles conjuntos. Ou seja, ômega não está na união de AI se somente se ômega não pertence a AI para todo I. Bom, não pertencer a alguém é a mesma coisa que pertencer ao seu complementar. Então, se ômega não pertence a AI para todo I, isso é a mesma coisa que eu falar que ômega pertence a AI complementar para todo I. E, finalmente, se ômega está em todos os AIs complementares, isso é a mesma coisa que eu falar que ômega está na interseção dos AIs complementares. Ou seja, eu provei o quê? Que um elemento desse conjunto também é um elemento daqui e vice-versa, porque todas as flechas são de ida e volta. Então isso prova que os nossos dois conjuntos são iguais. E a prova do segundo caso, ela é análoga, tá? Eu vou fazer aqui bem rapidamente para vocês verem. Eu sugiro que vocês tentem repetir essa prova por conta própria para treinar demonstrações. Então, fazendo um pouquinho mais rápido, um elemento pertence à interseção dos AIs complementar, né? Usando a definição de complementar, se somente se ômega não pertence à interseção dos AIs. Pela definição de interseção, para ele não pertencer à interseção, basta que ele não pertença a 1. Então, se ele não está na interseção, isso é a mesma coisa que eu falar que ômega não pertence a I para algum I. Tá?
Se ele não pertence a algum AI, isso é a mesma coisa que eu falar que ômega pertence a AI complementar para algum I. E utilizando a definição de união, né, se ele pertence a algum dos conjuntos, dos seus complementares, digo, isso é a mesma coisa que eu falar que ômega pertence à união dos AI complementar. Provando que a gente gostaria que esse conjunto e esse conjunto são iguais porque eles têm os mesmos elementos.